Graças e paz, irmãos, amém? Vamos dar início ao nosso culto de celebração de ceia. E eu convido os irmãos a abrir o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Em dias turbulentos, onde mais uma vez a igreja tem que recorrer ao lockdown, a igreja mais uma vez tem que submeter à decisão das autoridades, e nós acreditamos nas palavras de Jesus para a mulher samaritana. A igreja do Senhor, ela persevera. A igreja não depende de local, a igreja não depende de templo, a igreja não depende de datas, muito menos de rituais. A igreja de Jesus, ela perseverou através da história. Sofreu perseguições, sofreu ameaças de serem colocados na arena para ser comido por leões. E desde então o cristianismo não parou. Não será agora que a igreja tem que ficar temerosa. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades. E nós assim o seremos. Portanto, durante o mês todo de março, nós faremos o culto somente pelas manhãs, o presencial, às 10 horas da manhã. E à noite, em função do decreto do governador do estado, às 20 horas, tudo tem que estar calmo, parado. Então nós teremos no culto da noite somente a transmissão online. Mas a igreja também, ela tem o seu viés profético. A igreja também tem que fazer perguntas acerca dessas tomadas de decisões. Nós, Igreja Batista da Paz, iremos cumprir o decreto, mas todos irão parar às 20 horas. A Rising irá parar às 20 horas, a Camil irá parar às 20 horas, os mercados irão parar de receber tantas pessoas se locomovendo diante de um mercado que é novidade para a cidade. A igreja, ela é obediente, mas a igreja também tem que ter o seu viés profético. A igreja, como ninguém nesta cidade, através da oração e através de súplicas, queremos ver esse momento tão difícil para a humanidade passar. Mas a igreja também está de olho acerca de motivações que necessariamente não é aquilo que acreditamos ser o melhor. Diante disso, eu convido você a orar, a você, da sua maneira, a seu jeito, a colocarmos diante de Deus essa nova etapa, a colocarmos diante de Deus a sua casa, a sua família, que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê livramento, que Deus lhe dê condições, não só de enxergar o privilégio que você está tendo de ter saúde, continuar manifestando a graça de Deus, mas também de você se levantar como um intercessor, orando por famílias enlutadas, orando por pessoas que estão na linha de frente, trabalhando nos hospitais, se desgastando, para que de alguma forma pudesse ou possa atenuar, diminuir o impacto tão devastador desse vírus. Então, gostaria de convidar você a se colocar em pé. E você que está nos assistindo, à sua maneira, na sua casa, separe os momentos de oração, separe um momento onde você possa apresentar o seu coração, e cumprindo a palavra que Jesus nos deixa para aquela mulher samaritana. Deus não precisa de local, Deus não precisa de horário, Deus não precisa nem mesmo de estrutura. Deus precisa de verdadeiros adoradores. Onde estiver um coração contrito, onde estiver um coração quebrantado, pode não ter templo, pode não ter ritual, pode não ter estrutura, mas a presença de Deus está. E é assim que a Igreja Batista da Paz acredita. Nós continuaremos adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, seja no presencial, seja no online, seja com lockdown, ou seja na normalidade de vida que nós tão queremos que seja retomada no nosso cotidiano. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio
de estar aqui pela manhã cultuando ao Senhor, respeitando, Senhor, todas as normas, todas as diretrizes, mas também com inquietações no nosso coração acerca da efetividade desses posicionamentos e dessas decisões. Até onde nós devemos ser sensatos em obedecer e até onde nós devemos questionar essas motivações políticas que direta ou indiretamente atrapalham o teu povo de adorar o teu santo nome. Mas nós como igreja queremos ser obedientes às autoridades e queremos apresentá-las diante do Senhor, que é o Deus que tudo vê, que é o Deus que tudo sabe e é o justo juiz. Por isso, em nome de Jesus, tome as autoridades da nossa cidade, da nossa região em tuas mãos, lhe dando sensatez, ó Deus, para que se preocupem efetivamente com o povo que depende do SUS, com as famílias, ó Deus, que estão perdendo seus empregos e como desdobramento dessa crise econômica estão passando necessidades. Sabemos, ó Deus, que nós como igreja somos ainda um grão de areia em meio de tantas decisões que são tomadas nessa cidade, mas nós temos o viés profético inspirado pelo Senhor, que nos disse que não nos foi dado um espírito de covardia, não nos foi dado um espírito de subserviência diante de tantos desmandos que estão sendo feitos por conta dessa pandemia. A igreja se levanta apresentando, Senhor, verdadeiros trabalhadores da saúde que estão se empenhando. A igreja se levanta, Deus, apresentando famílias enlutadas, famílias que estão com seus entes queridos exatamente nesse momento nas UTIs, seja de Barra Bonita, seja de Igaraçu, ou seja até mesmo de lugares com as quais nós não temos conhecimento, mas Tu és o Deus que se compadece, Tu és o Deus misericordioso. Alcance, Senhor, a dor dessas famílias, alcance, Senhor, o coração inseguro dessas pessoas acerca desse vírus e dessa manipulação política que acontece através desse vírus. E nós, ó Deus, diante do nosso papel, nós apresentamos diante de Ti todas as nossas orações, todas as nossas súplicas, porque sabemos que é o Senhor quem tem cuidado de nós, em nome de Jesus, amém? Ainda de pé, vamos adorar ao nosso Deus que é digno de toda a honra e de todo louvor. Aleluia, graças a paz, queridos, amém? Pode ser mais forte, amém? Amém, todos estão acordados aqui? Todos? Amém, né? Glória a Deus por isso. Convido você a olhar pelo menos a 4, 5 pessoas à sua volta e dê um bom dia, mas aquele bom dia caloroso, aquele bom dia contente, aquele bom dia que você olha e tem assim alegria, não é verdade? Louvamos ao Senhor, podemos cumprimentar só com um soquinho, não é verdade? Então faça isso. União, comunhão, estamos juntos, assim louvamos a Ele em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. As nossas palmas. Pronto, Deus, como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Declarei. Não,
tua grandeza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza a ti pertencem a majestade e poder. Glória e honra, Senhor, glória e honra, o Senhor merece receber. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória, glória e honra, o Senhor merece receber. Com toda a força, declara Ele. Glória, glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória e honra àquele que é digno de receber toda a glória. Como é bom estarmos em Tua presença, Senhor. Feche os seus olhos. Como é bom estarmos em Tua presença, Pai. Como é bom, Senhor Jesus, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Como é bom, Senhor Jesus. Louvamos a Ele em nome de Jesus. devolver a vida aos corações. Claro, é tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso,
aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Esse amor é tão profundo, é tão imenso que cobre-nos com a sua graça. É furioso, poderoso que nos abraça. Olha para as pessoas que estão do seu lado, diga assim: o amor do Senhor, fala para ela, é tão profundo, é imenso, cobre-nos. Esse amor em nome de Jesus, louvamos a Ele. Obrigado, Pai. Convido você a louvar Ele. Obrigado, Senhor. Deixou o Senhor me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Você pode cantar isso a Ele. Levante a sua voz e declare a Ele. Naquela cruz que se entregou, o teu perdão me alcançou. Cante isso a Ele, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, cante Ele, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, declara Ele. Eu vou sobre si, pecado dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Pode ser mais forte Ele, declara Ele, levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim, levante as suas mãos e declare Ele, o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, teu nome é santo, que apague o seu amor, declara Ele, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, com suas mãos levantadas, feche seus olhos, levante as suas mãos. Obrigado, Senhor. Declara Ele, cantemos a Ele no altar. No altar de adoração seja sempre exaltado, declare, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso, poderoso é, e não há nada
coração, declare: seja assim. Canta mais alto a Ele. Jesus, Filho. Olha o que Ele fez por mim e por você, declare: e deixou a sua glória. Que é isso? Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez no altar, declare: e no altar de adoração. Pode ser mais alto a Ele. E declare: Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, se tu és Jesus, Filho de Deus. A igreja declara: Ele seja exaltado e seja exaltado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar por alguns instantes. Essa cruz traz liberdade. Paulo vai dizer aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E esse espírito de liberdade nós também expressamos através da nossa gratidão a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar um versículo também do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, pode tudo bem. Se não aprender a amar como Jesus amou, para Deus não vale nada. Nós podemos concluir que Deus não quer o que você tem, Deus quer o que você é. Se nós compreendermos isso, e a liberdade que isso produz no nosso coração, nós trazemos diante da casa do Senhor como um fator de generosidade, comprometimento e fidelidade para com Deus. Dízimo não é obrigação. Se você deixar de dar o dízimo, não vai nenhum gafanhoto roubar o que você tem tanto medo de perder. O que Jesus precisa colocar no seu coração é amor. Nesse mesmo espírito, tanto os que estão aqui, quanto os que estão nos acompanhando exatamente nesse momento, pelas redes sociais, nós cantaremos mais uma canção. E enquanto estivermos cantando, cumpriremos aquilo que Paulo nos orienta, não com tristeza, muito menos por obrigação, mas com alegria no coração. Você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. E você que está nos assistindo, vai aparecer os dados da conta, o nosso Pix, e se você puder, e se você quiser contribuir para aquilo que Jesus está fazendo através da Igreja Batista da Paz, sinta-se na liberdade. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé mais uma vez. É com alegria. Paulo vai nos dizer o quê? O que o apóstolo Paulo vai nos dizer? Fique de pé, irmãos. Dizimar e ofertar com alegria. Pode ser com alegria, amém? Amém. Louvamos a Ele em nome de Jesus. Nossas palmas, a nossa voz, o nosso coração. É manhã de alegria, declare: eu sou grato. Eu sou o tesouro maior desse mundo.
forte, declare. Temos famílias aqui. Aleluia. Pode se assentar. Enquanto você se assenta, nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Nós acreditamos que existem algumas bênçãos de Deus que são para todos, para justos e injustos. A chuva, por exemplo, não cai só para o fazendeiro que é fiel ao Senhor, cai para o ímpio também. Mas a palavra de Deus também nos diz que algumas bênçãos são específicas para aqueles que são fiéis a Deus. E Malaquias 3. É o do irmão aí. Vigia, irmão, põe no silencioso aí. Obrigado que não é o meu. Mas você já ficou apurado, né? Você vê que tinha culpa no cartório, né? Já ficou apurado. Onde que nós estávamos? Existem algumas bênçãos que são específicas para aqueles que são fiéis a Deus. Malaquias mesmo diz: façam prova de mim e vejam se o Senhor não é capaz de dar tanta abundância no seu celeiro, de abençoar tanto você que as suas dispensas não caberão às bênçãos de Deus.
E é por você que tem sido fiel em tempos de pandemia a esta casa que eu quero fazer essa oração. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por cada dizimista e ofertante dessa casa. Sabemos, ó Deus, que os dias são maus, os dias são difíceis, mas o Senhor tem demonstrado a tua fidelidade para com essa obra, nos dando condições, ó Deus, de honrar todos os nossos compromissos, através do sacrifício e do esforço de cada irmão que traz o seu dízimo e a sua oferta. E nós pedimos em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, que o Senhor derrame bênçãos sem medida na vida desses, ó Pai, e que nunca falte em seu celeiro, nunca falte em sua despensa a provisão que o Senhor tem para cada um deles, para que nós possamos continuar glorificando o teu santo nome e que a obra do Senhor não pare, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos um momento especial diante de um filho de Deus que não se achou-se no direito de permanecer na sua divindade, mas esvaziou-se de si mesmo, dando a sua vida para mim, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Deus abençoe, Osmar. Graça e paz, irmãos. Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Amém. Tudo na Batista da Paz, né? Graças a Deus. Irmãos, para nós é um privilégio muito grande nós estarmos aqui nesta manhã. É uma honra nós estamos como igreja e em volta da mesa, como no dia de hoje, poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Em tempos de adversidades, em tempos difíceis, como nós já ouvimos o pastor falar aqui. Mas ele trouxe um versículo na abertura aqui muito interessante. De João capítulo 4, versículo 24. Que Deus é Espírito, e importa que os que adorem, adorem em Espírito e verdade. Não importa o lugar. O importante é que nós estejamos na presença de Deus. Alguns irmãos aqui não me conhecem, é o pastor Osmar. E outros, a maioria, conhece. Eu sou dessa forma, vou pregando, às vezes vou chorando, às vezes para de chorar, mas vai. Para nós é uma alegria de saber que nesse tempo de adversidade que nós estamos vivendo hoje, Deus tem dado a oportunidade para a sua igreja de poder compartilhar as bênçãos dele. Sabemos que não é fácil? Não é. Mas se nós formos olhar para trás, a igreja primitiva, a igreja quando começou, foi em perseguições, em lutas. Esses dias atrás, o nosso prefeito decretou em Garaçu do Tietê que não haveria culto, não poderia ter culto. Aqui na Barra ainda o pastor aqui continuou, o prefeito não se manifestou, mas lá de Garaçu se manifestou, que não poderia ter culto. E eu tinha minhas programações dos cultos em Garaçu. E eu fiquei assim, vou, não vou. Algumas igrejas nem fez conta, continuaram com os cultos, mas como nós somos obedientes às autoridades, nós não tivemos culto. Aí eu falei para minha esposa, bem, vamos lá para a igreja, vamos orar. Nós fechamos a porta da frente, abrimos o portão lateral e entramos, vamos orar a Deus. E eu mandei no grupo da igreja, dos irmãos em Garaçu, os irmãos que puderem e quiserem estar conosco, entra pela porta lateral e vamos orar. Irmãos, eu me senti como Paulo na época, quando ele saía para as cidades. Sabia que ele ia aos sábados ministrar no templo, mas sabia que iria ter pessoas que não ia ser favorável àquilo que ele falasse, àquilo que ele dizia acerca do Evangelho de Jesus. Ao ponto de chegar, colocar Paulo na cidade, levar até a praça, bater em Paulo, e chegar ao ponto de lançar ele fora da cidade, praticamente morto. Na verdade, Paulo passou por uns momentos difíceis da perseguição da igreja, mas nenhum dos apóstolos, se nós formos ver em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós vamos perceber que a igreja não titubeou, a igreja continuou. Nós estamos vivendo hoje em tempos dessa forma, onde a igreja está sendo atacada dia após dia, mas nós temos visto uma igreja que está fundamentada em Jesus Cristo.
Lembra quando Jesus falou para Pedro? Pedro, eis que tu és Pedro, pedra, petrisco. Sobre essa pedra que sou eu, Jesus Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que nós estamos fundamentados em Jesus Cristo, e por isso que nós temos força, por isso que nós temos ânimo, e por isso que nós estamos aqui nesta manhã tão gloriosa, de poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Quando nós olhamos para essa mesa, uma mesa tão bonita, nós vemos e temos que trazer pontos maravilhosos dessa mesa. Um culto onde nós trazemos à memória aquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Tem pessoas que traz a ceia como um ritual, ou até mesmo, às vezes, vem para a igreja só no dia de ceia. Eu falo para os irmãos, venha sempre quando tiver culto, não venha só na ceia. A ceia é muito especial, mas não trate a ceia como algo assim que, normal, é algo poderoso, irmãos. É algo que Jesus deixou para a sua igreja, para podermos celebrar junto, nessa comunhão maravilhosa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, uma leitura que sempre nós fazemos, né? 1 Coríntios capítulo 11. Primeiras Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Mas eu gostaria que os irmãos curvassem as suas cabeças mais uma vez. Vamos pedir para que Deus fale conosco. Bondoso e eterno Deus, nós estamos aqui nesta manhã, diante do Senhor, diante da Tua presença. Na verdade aqui, Senhor, que já podemos ver que verdadeiramente o Senhor está aqui, porque encontra-se pessoas com coração voluntário, cheio da Tua graça, para poder adorar ao Senhor, e isso significa que o Senhor está neste lugar. Senhor, nós estamos aqui diante de um texto tão maravilhoso, e podemos aqui compartilhar com a Tua igreja. Então, Senhor querido, usa-me nesta manhã, fala com os Teus filhos, e que possamos sair nessa noite, nesta manhã daqui, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder. É isso que nós te pedimos nessa hora. Amém, queridos? Encontraram? Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memórias de mim. Porque sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Até aí. Queridos, diante desse texto e essa passagem, é muito interessante nós dizermos que está nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos e também no evangelho de João. Mas uma das coisas interessantes que lendo os 3 evangelhos, nós podemos ver essa passagem, que Jesus, ele se encontra com os seus discípulos para poder, para poder participar da ceia. Lucas vai trazer alguns detalhes interessantes, e não só Lucas, mas também Marcos. Mas Lucas, ele dá detalhes interessantes dessa passagem, desse texto que está nos 4 evangelhos. E aí você fala, mas como Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não estava lá com os discípulos, mas Paulo era um homem
depois da conversão lá no caminho de Damasco, que ele passou a ter uma intimidade grande com esse Jesus, mesmo que Jesus morto, mesmo Jesus lá, juntamente com o Pai, sabemos que ele estava também, por intermédio do seu Espírito Santo, na vida de Paulo. Paulo que foi até o terceiro céu. Tenho certeza que Paulo fala com uma propriedade, que ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo tinha certeza naquilo que ele estava falando. Paulo, ele passa a passar para a igreja de Corinto algo interessante, porque aqui se você ler o capítulo inteiro, você vai entender algumas coisas que estavam acontecendo no momento da ceia, que Paulo não louvava. Paulo passou uma disciplina, um ensinamento para a igreja, para que eles pudessem participar do corpo e do sangue do Senhor de uma forma maravilhosa. E nós vamos encontrar alguns detalhes. Nesse detalhe em Lucas, lendo Lucas, nós percebemos que a Santa Ceia é uma celebração maravilhosa, uma celebração santa, sagrada, uma celebração que nós podemos ver que Jesus, no momento que era uma quinta-feira, e ele sabia que ele ia ser entregue aos homens em poucas horas, ele manda, e aqui Lucas dá um detalhe, ele manda Pedro e João para que entrasse na cidade. E ao entrar na cidade, ele ia encontrar um homem com um cântaro na cabeça. E é interessante as coisas de Deus, porque naquela época quem andava com cântaro na cabeça eram as mulheres. Mas quando eles entrassem na cidade, eles iam encontrar um homem com um cântaro na cabeça. E que eles seguissem esse homem. Marcos vai dizer que esse homem vinha de encontro com eles. E Lucas vai dizer que eles encontrariam este homem. E ele encontra este homem. E ele segue esse homem. E quando ele chega na casa, Jesus falou assim para ele: quando ele chegar na casa, esse servo, converse com o dono do estabelecimento, da casa, porque ali tem um lugar para preparar esse momento da Páscoa, esse momento da ceia, que eu anseio participar com vocês. Pedro e João chegam no local, e ali eles encontram um homem, e o homem libera um local adornado, limpo e mobiliado. E ali eles organizam. Eu estava sentado ali, estava olhando para a mesa, e nós podemos ver uma organização. E é detalhes isso, irmãos, que as pessoas que trabalham na igreja como obreiros, que chega esse dia tão importante da ceia do Senhor, de você poder participar, de preparar a ceia do Senhor, como Pedro e João. Encontramos aqui um adorno, um preparo. E algo interessante que Deus me incomoda dizer nessa manhã para a igreja: como essa mesa está preparada para nós recebermos esse pão que simboliza o corpo de Cristo, e esse cálice que simboliza o sangue derramado na cruz, eternizando Jesus em nossas vidas nessa manhã. Que nós possamos também, e eu tenho certeza que a maioria aqui, se não todos, estão com o coração preparado para esse momento. Amém, queridos? Para esse momento maravilhoso. É um preparo, é uma orgia, é um adorno. E nós estamos aqui diante dessa mesa. Por isso que eu disse desde o início que essa mesa é algo fundamental para a igreja. Esses dias em Garaçu do Tietê, pregando a palavra do Senhor, eu disse para a igreja em Garaçu que às vezes o tempo vai passando,
Há uma frieza que entra no coração, que nós não se importamos mais. Se formos para a igreja, amém, se não formos também, se nós formos participar da ceia, o dia da ceia, lembrarmos, amém, se não, parece que virou uma coisa assim. Eu lembro muito bem de quando eu era criança, porque nasci no lar cristão, havia uma preocupação, uma ansiedade para poder participar da mesa do Senhor. Nos cultos de ensinamento, algo maravilhoso. Os cultos de ensinamento tinha mais pessoas do que nos cultos do domingo. As pessoas tinham ansiedade, alegria de poder estar ouvindo a palavra do Senhor e participando do corpo do Senhor e do Senhor. A ceia do Senhor traz alguns pontos interessantes. Nesses detalhes que Lucas escreve, ele fala que 2 homens foram preparar. Se nós olharmos para a Bíblia e vemos lá em Êxodo, no capítulo 12, nós vamos encontrar Moisés. E Deus falando para Moisés: Moisés, reúna a congregação, vá você e Arão, 2, fale para eles preparar a Páscoa. Fale para os pais de família que eles separem um cordeiro sem marca, sem ruga, de apenas 1 ano. Ele sacrifica esse cordeiro nesse dia. Se a família for pequena, ajunte com outra família, mas que essa carne seja assada, que essa carne seja comida por todos e que não sobre. Prepare as sandálias, prepare as roupas, porque esse será o último dia que vocês vão ser escravizados. Pegue o sangue, coloque nos umbrais da porta, porque à noite o espírito da morte vai passar, mas aonde tiver o sangue nos umbrais da porta, a morte não vai entrar. Mas em todo lugar que não estiver, todos os primogênitos vai morrer, homem e animais. A Páscoa para os judeus significa passagem. Houve uma passagem da morte para a vida daqueles homens, daquele povo que estava ali, o povo de Deus, que estava escravizado. Mas Deus usou 2 homens. Usou Moisés, simbolizando Cristo, para tirar aquele povo do Egito. Faltavam poucas horas para Jesus ser entregue também, para ser sacrificado. Porque para nós cristãos, a Páscoa, esse momento, simboliza a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que esse momento não é qualquer momento. Esse momento é um momento maravilhoso para a igreja. Não é um momento de nós ficarmos curvados porque estamos falando sobre a morte de Jesus. É um momento de alegria, porque diante da morte, Ele foi mais forte e ressuscitou. Estamos aqui há mais de 2000 anos falando dessa morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ceia do Senhor
ela tem algum significado para a igreja. Ela tem algo extraordinário para nossas vidas. Primeira coisa que nós vemos diante da ceia, e lendo essa passagem, esse texto, trazer à memória, voltar um pouco lá atrás, que simboliza para nossas vidas hoje como igreja, o amor de Deus para com as nossas vidas. Deus nos amou tanto, querido, a ponto de entregar o seu filho, o seu único filho, para morrer em morte de cruz, para pagar uma dívida dos nossos pais Adão e Eva lá no começo do Gênesis, no começo de tudo, aonde ali eles erraram. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que do filho da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. E esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que você serve, e que nós estamos aqui trazendo à memória aquilo que Deus fez por mim e por você. É ato maravilhoso, queridos, de nós celebrarmos, mesmo como o pastor disse aqui, com toda alegria no Espírito, e glorificar e exaltar esse Deus poderoso que nos deu o seu Filho amado. Nós não merecíamos. Em Efésios capítulo 2, eu gostaria até de ler, Efésios capítulo 2, verso 4 vai dizer assim, olha que Paulo fala, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, nós, igreja, somos salvos. Quando eu olhar e olho antes como eu era, como você era, e o que Jesus fez, porque na verdade a Bíblia nos diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Em meio a essa multidão de pessoas, Deus vai lá, com toda a minha transgressão, com todo o meu pecado, com todos os meus erros, e me traz para eu poder reunir como igreja, para poder participar do seu corpo e do seu sangue. Esse amor é incomparável, irmão. E é engraçado dizer, e alegre dizer, que foi pela graça. Não custou para mim nada, pastor. Não custou para ninguém que está aqui nada. Deus deu de graça para a nossa vida. Uma sentença que era para mim pagar, Deus pagou através do seu Filho. Em João capítulo 3:16 diz, porque Deus, e Deus nos amou a mim. Ele vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito, o seu único filho, para morrer por mim e por você. Quando eu olho para essa mesa, eu vejo a bondade de Deus, eu vejo o amor de Deus em minha vida, na sua vida, na vida da humanidade. E graças a Deus, fomos alcançados pela graça do Senhor. Quando eu olho para essa mesa, traz um significado interessante para nós também.
a comunhão, esse ajuntar da igreja. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, mas a igreja simboliza também o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja. O corpo tem vários membros, mas todos os membros que estão no corpo trabalham para uma mesma função. Quando eu olho para a mesa, quando eu olho para esse momento, eu olho a comunhão da igreja, quando a igreja se reúne para poder pegar do pão, para poder pegar do cálice, e celebrar junto, numa só união, numa só comunhão. Quando nós olhamos para a Bíblia e podemos perceber que a igreja primitiva foi uma igreja que no começo, nos seus primeiros anos, cresceram espantosamente, porque havia comunhão entre os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Irmãos, o tempo passa, nós vamos rápido aí, né? Mas Deus está falando conosco nessa manhã. Vamos dar essa liberdade para que Deus fale conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim: a comunhão da igreja, a comunhão do corpo. Ele vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao ensinamento dos homens de Deus, dos apóstolos. E a comunhão, e o partir do pão, e as orações. Todos estavam cheios de temor, que era obediência. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os quais criam e mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, o que eles faziam, e distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias costumavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui estava uma igreja que estava entendendo o que é comunhão. Aqui estava uma igreja que estava entendendo que chegar perto da mesa do Senhor, no participar, se nós tivermos alguma coisa com alguém, a Bíblia diz para nós ir lá pedimos perdão, antes de chegarmos ao altar do Senhor, antes de chegarmos à mesa do Senhor, porque nós somos um corpo só. E se o dedinho mindinho estiver doendo, o corpo inteiro vai doer. Por isso que nós temos que ter essa união, não deixar que algo aconteça, invada o nosso coração, que traga tristeza à nossa alma, ao nosso espírito, para chegar esse momento tão lindo e poderoso, de podermos participar do corpo e do sangue do Senhor, temos alguma coisa e ficamos tristes. O Senhor diz para nós nesta manhã: se aproxime da mesa em comunhão. Mas não é só comunhão, é algo interessante que a Bíblia nos diz também. Ao participarmos da mesa, e quando chegamos à mesa, primeiro ela traz algo interessante para nossas vidas, e nós podemos ver que verdadeiramente Deus nos amou poderosamente. Ela traz comunhão para a sua igreja, mas também traz a prova da morte de Jesus. Verdadeiramente aquilo que ele já vinha falando para os seus discípulos, que ele tinha que morrer. E ao terceiro dia ele tinha que ressuscitar. Quando nós nos aproximamos da mesa, nós temos a certeza que ele morreu,
mas ele venceu a morte. A prova da morte do Senhor. Em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ver no primeiro dia da semana, relato verídico que Lucas escreve, que aquelas mulheres foram com especiarias, com algum perfume, para limpar o corpo do Senhor, porque ficou dilacerado, machucado, ferido. E elas foram no primeiro dia da semana para limpar o corpo do Senhor. E quando elas chegam em Lucas capítulo 24, elas encontram a porta do sepulcro removida. Elas olham e vê, Jesus não está mais lá. Elas ficam pensativas, atemorizadas, encontra dois homens, dois varão, e fala para elas assim: por que vocês procuram o morto aonde não está? Por que vocês estão procurando? Jesus não está mais aí. Jesus ressuscitou. Vocês lembram que ele falou para vocês que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar? Vai, diga aos discípulos que ele não está mais aqui. Ele verdadeiramente ressuscitou. Jesus dá prova diante dessa mesa para nós que verdadeiramente ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele prova que está vivo. Ele dá sequência, porque em Atos dos Apóstolos capítulo 1, a partir do verso 3, nós vamos perceber que Jesus ele ainda fica com os discípulos 40 dias, dando prova que verdadeiramente ele estava vivo, e dizendo para os discípulos que eles receberiam algo poderoso na vida deles, para que eles pudessem dar continuidade à igreja do Senhor. Jesus deu prova que verdadeiramente ele ressuscitou. E a palavra de Deus nos diz, em Atos, que no momento que aqueles discípulos estavam com Jesus, a partir dos 40 dias, Jesus ascendeu ao céu, Jesus foi para o céu e eles ficaram olhando Jesus subindo. E aparece dois varões de novo. E diz para eles: varões Galileu, esse mesmo Jesus que vocês verem subindo, um dia ele há de descer novamente para vir buscar a sua igreja. E aqui eu deixo a última. Quando nós se aproximamos da mesa do Senhor, traz para nós como igreja uma esperança que um dia ele vai voltar. Quando nós se aproximamos da mesa, temos a esperança, igreja, que ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar. Me lembro quantas vezes a nota G, qual que é a nota? Sol. É sol, tá? Quantos acreditam que Jesus vai voltar? Quanto que essa esperança que está exposta diante dessa mesa que hoje nós vamos participar,
traz para nós que verdadeiramente um dia Ele vai chegar. O dia ninguém sabe, a hora ninguém sabe. A Bíblia diz que nem mesmo os anjos sabem, nem o Filho diz, mas Deus sabe. Tem algumas pessoas que já colocaram data, se decepcionaram, mas Jesus vai voltar. Está aí para mim, fazendo um favor. Eu cantei, mas eu vou cantar só. E aqueles que sabem, rapidinho, eu vou cantar esse louvor, porque é uma prova que a nossa esperança da sua vinda está chegando. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. Pode cantar, igreja, porque esse dia vai chegar. Em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Você pode aplaudir esse Jesus. Essa mesa traz a prova do grande amor de Deus para a sua igreja. Traz a prova da presença de Deus através da comunhão da igreja. Traz a prova da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E traz para nós uma esperança grande da sua vinda que está chegando. Aplauda o Senhor Jesus dessa manhã. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor que nos dá essa perspectiva. Nunca se esqueça do que Ele já fez. Nunca deixe de viver em comunhão pelo que Ele está fazendo. Mas nunca perca a esperança de que um dia Ele virá. E ao vir nos buscar, nós então estaremos diante de uma mesa onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, e toda a lágrima do nosso rosto será enxugada. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus, com a sua poderosa mão, o sustente, o guarde. E acima de tudo, por mais que os dias sejam maus, difíceis, nós temos a esperança de um Deus que nos amou tanto e que morreu na cruz em nosso lugar, colocando nos umbrais da nossa casa o sangue vertido naquela cruz. Tenha esperança. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção, os que estamos presenciais, e após essa canção, nós estaremos ministrando a ceia em nome de Jesus.